Sejam muito bem-vindos ao Pode Ser Cast, onde você pode ser essa melhor versão. Eu sou uma pessoa que tem um carinho imenso por ela. Vocês vão ver o que está além do personagem. Vamos falar um pouquinho de treta também, principalmente o pessoal da Red Pill. Eu trouxe aqui Francis Simas. Obrigada, meu amor. Obrigada pelo convite, tá? Francis, muito obrigado por estar aqui. Obrigada, de verdade. Eu tô aqui para conhecer muito além do personagem. Você pode ficar aberta, se emocionar também, tá? E eu quero começar primeiro pela treta. Qual delas que eu arrumo todo dia uma? Francis, eu chamei o Saldanha pro meu programa e eu queria entender qual era da treta, se era com ele, se era o pessoal que falava sobre isso. Eu quero entender o que você enxergou, o que mais te impactou naquilo ali. Cara, o Saldanha é o seguinte, ele tem uma intenção legal, tá? Eu era até, assim, não vou dizer fã, mas eu seguia ele. E algumas coisas que ele fala, eu não vou dizer que eu não concordo. Eu concordo, eu acho legal. Mas eu acho que ele passa muito do ponto. Ele vai além. E o que me diz que é esse além? Imaturidade. Imaturidade pela idade, eu não sei quantos anos ele tem. Ele te falou? Não sei. Mas deve ser 30 e pouco, no máximo. O meu público é um público de 50 para cima. A maioria. Não estou falando que é geral, mas é a maioria. Então, a minha linguagem é para quando eu falo com o meu público, eu falo para pessoas que já viveram muitas coisas na vida. Para homens maduros, para homens que já foram sacaneados, para homens que já sacanearam, às vezes se arrependeram. Então, eu tenho um público mais maleável. Ele fala para um público garoto. Ele fala para meninos. Entendeu? Eu vejo na página dele meninos de 18, 19, 20 perguntando o que faz com a mulher. O que eu faço com a minha mulher? Ela falou que, vamos supor, uma coisa neutra, básica. Eu concordo e acho justo quando ele fala que a namorada não deve ter papo com o ex-namorado. Óbvio, gente, isso é óbvio. Vai ter papo pra quê? Não tem nada a ver, entendeu? Concordo. Agora, acho um absurdo quando ele fala que um like define para quem a mulher quer dar ou não. Um like. Um like. Que isso? Entendeu? Eu acho que, assim, define o que a mulher quer quando ela dá a oportunidade e fala que eu tô afim de você. Agora, a mulher dá um like numa foto de um outro cara porque achou bonito. E também tem mais. Você achar um homem bonito não significa que você quer dar para ele. É diferente o homem e a mulher. E muitas vezes ele fala, tudo que eu falo aqui serve para os dois. Não existe isso. Homem é uma coisa, mulher é outra. E fale um pouco mais sobre isso. Entendeu? Homem é uma coisa, mulher é outra. Homem quando trai é por um motivo, mulher é por outro. Homem quando perdoa é por um motivo, mulher é por outro. Então, assim, muitas coisas que ele fala, eu acho que ele passa do ponto, mas é por o que eu te falei. Por imaturidade. Porque ele fala que não sei o que relacionamento perfeito. Quem em sã consciência... Quantos anos você tem, Ezequiel? Tem 26. 26 anos, é um menino. Você pode ter, sei lá, não ser casado? Sim. Ok, com a primeira mulher? Sim. Vamos dizer que sim. Sim? Sim. Você só teve ela de relacionamento na sua vida toda? Não. Tá. Então você é um homem que tá começando a sua história. Com 26 anos você tá começando a sua história. Eu tenho um filho de 27, que é o meu mais velho. Como é que eu vou comparar você, a sua história, com 27 anos, com um homem de 60? Que já viveu, às vezes, várias histórias. A mesma coisa das mulheres, nesse aspecto, tá? Não tem como comparar um rapaz que está recebendo o Saldanha como referência, sendo chamado de mestre, que mestre para mim é Jesus. Pelo amor de Deus, né? Chamar de mestre? Como assim, cara? Mestre para mim é Jesus. Então, assim, o cara pergunta para ele, minha mulher tá falando com o ex, o que eu faço? Cara, se um homem de 60 anos não sabe o que fazer, ele é um merda, é um bosta. Porque, pelo amor de Deus. Agora, um garoto que está começando a vida, perguntar isso para ele vai dar uma resposta lacradora, que é o que ele gosta de fazer, aparecer, chamar atenção e lacrar. E a galera que segue ele, aplaude ele, chama ele de mestre, é tudo garoto, entendeu? São pessoas que nunca tiveram mais relacionamentos ou têm medo das mulheres, porque esse movimento Red Pill tá colocando medo nos homens de se relacionar com as mulheres.
Entendi. Tá colocando Acaba medo. Que traz um receio. Fala, pensar 2, 3 vezes. Opa, peraí. Não, e outra coisa, ele coloca uma maturidade para uma mulher que é nova. E não existe isso. A mulher, ela também precisa de um tempo para amadurecer. Se ele quer passar que a mulher tem que ter maturidade, de repente não se mostrar demais, como ele fala, pô, uma mulher mais vivida já vai ter isso dentro dela, naturalmente. Entendeu? Agora ele quer colocar isso numa menina que está começando a vida agora. Aí ela olha aí por aí, todo mundo se mostrando, ela vai se mostrar também, é natural. Entendi. Então, porque ela é nova. Acaba que te para de generalizar tudo. Exatamente. Você colocar o contexto que tem a experiência de vida. Exatamente. Tem um contexto a social, a história. Como ela foi criada. Quais são o tipo de amizade que ele fala de amizade? Eu concordo, entendeu? Eu concordo. Me diga com quem tu andas que te direi quem és. É fato, entendeu? Então, assim, o que falar dele? Algumas coisas, beleza, Saldanha. Mas outras coisas, completamente sem nexo, entendeu? E aí ele fala que as mulheres... Olha só outra coisa bizarra que eu fico magoada quando ele fala isso. Eu acho ridículo a forma como ele fala das mulheres. Cara, eu tenho 2 filhos homens. Eu duvido que um dos meus filhos homens, algum dia na vida, pode ser uma... sei lá o quê, vai chegar e falar que ela é marmita da rapaziada. Não vai. Eles falavam isso, sabe quando? Quando estavam lá no ginásio, na nossa época era ginásio, na 5ª série, na 6ª série, 7ª série. Entendeu? Enquanto homem, não vai falar que ela é marmita de rapaziada. Que isso, se referia a uma mulher assim? Por quê? Porque ela tem história, porque ela ainda não amadureceu ainda? Ou porque ela tem sei lá, ainda não amadureceu, uma menina. Às vezes é uma menina de 19 anos, de 20 anos, ele quer que ela tenha a maturidade de uma mulher de 40, de 50. Não faz sentido, entendeu? Entendi. Então, por isso que ele fala para essa galera jovem e todo mundo aplaude, ele chama de mestre. Ele fala e realmente, entendeu? Eu educo a minha filha, mas tem coisas que é da idade dela, ela tem que passar. E eu, como mãe, eu tenho que deixar ela passar por aquilo ali para mais tarde ela aprender. Entender as consequências. Pô, ela tá namorando agora o primeiro namorado, tá super apaixonada, entendeu? Aí faz coisas que eu com 46 olho e falo, meu Deus do céu, vai sofrer, tá fazendo errado, entendeu? Ai, meu Deus, vai doer em mim também, que sou mãe. Ela vai ficar chateada, vai sofrer, mas ela precisa passar por aquele processo para quando ela tiver 30 e ela for se casar, ela saber como ela vai se comportar. Entendeu? Então não tem como eu exigir de uma menina de 16 anos que ela tenha postura, que ela não beije, que ela não vá numa festinha, se ela estiver solteira, e beije todos os meninos, se tá na moda isso. Aí vai falar que minha filha é vagabunda, que é marmita de rapaziada por 16 anos. Não dá. Isso não entra na minha cabeça, entendeu? Fora falta de respeito, né? Falta de respeito, porque um dia tu pode ter uma filha, tá? Vou deixar um recadinho pra ele Eu sei que tu tem um filho e que não é da tua mulher. Então já começa por aí. Também não acertou de primeira, não, tá? E a sua mulher eu não sei da história dela, mas ela me parece que é a Santinha. A Santinha é um perigo. É um perigo. A Santinha é um perigo, tá? É um perigo. Os homens mais velhos sabem disso. Francis, agora eu quero entender o que tá por trás do personagem. Eu quero entender... Tem quantos anos agora? 46. 46. Francis, você falou uma coisa assim, muito importante, a experiência. O que a sua experiência de vida trouxe para você? Quais são os primeiros feedbacks? Fala um pouquinho da sua história, eu quero entender mais sobre você, para poder entender o personagem. Fica a teu critério, tá? Tá. Mas eu quero entender o que tá por trás dos seus olhos, porque é muito fácil de pegar, olhar, não, a Francis é isso, e rotular. Exatamente. E sendo que eu, por ter contato com você, falar, cara, a Francis tem um coração enorme. E eu quero entender o que tá por trás desse coração. Você pode ficar à vontade, tá? Tá. Vamos lá. Eu nasci numa família completamente desestruturada emocionalmente. Fui abusada pelo meu tio-avô aos 5, 6 anos de idade. E isso é uma coisa que eu vou te falar agora. Depois que eu comecei a trabalhar com conteúdos adultos e conhecer outras meninas que trabalham também, e eu até que fazem programa, que é uma coisa que eu não faço hoje, já fiz na minha juventude, mas hoje eu não faço, é uma coisa que é meio padrão, tá? Um padrão. Eu comecei a investigar isso e estudar meninas que têm esse tipo de comportamento de fazer um OnlyFans, fazer um privacy ou fazer programa. 90% são meninas que tiveram uma infância
bem prejudicada. Entendeu? Por isso que já não se deve julgar, começando por aí. Porque a menina não tem culpa do que ela passou na infância. Aquele primeiro impacto. Exatamente. Existe isso, sabe? Então eu passei por isso e, não diferente das outras, nem perdi minha virgindade muito cedo, não. Foi com 16 para 17 anos, tá? Conheço hoje meninas que perderam com 13, né? 12, enfim. Que são crianças, ao meu ver, né? E aí, com 16 para 17 e tal, e aí eu tinha um namorado na época, depois no segundo namorado eu engravidei. Tive meu primeiro filho com 18 anos. Caramba. Então, com 18 anos, eu não curti a minha juventude. Eu não fui pra balada, eu não beijei um monte, eu não fui pra rave, que era na minha época. Eu não fiz isso. Com 18 anos, eu estava casada, cozinhando pro meu marido, sendo parceira dele, ajudando ele, entendeu? Que era o pai do meu primeiro filho. Foi o pai do meu primeiro filho. Então, eu fui casada com ele 3 anos. Não deu certo, porque eu descobri traição. Aí eu, né? Como é que foi esse primeiro impacto da traição? Cara, doeu muito, sabe? A primeira traição dói muito. Porque você se sente realmente traída, machucada, sabe? Hoje eu olho, é o que você falou, a experiência. Hoje eu olho e falo, caraca, olha o pai do meu filho hoje, como ele é. Ele é um cara sensacional. E ele tá casado e teve um filhinho agora há pouco tempo, né? O pai do meu primeiro, do Aleph. Cara, se eu tivesse tido maturidade para ultrapassar essa traição que eu passei, olha que cara sensacional que hoje seria meu marido. Ou seja, eu deveria ter esperado ele amadurecer. É aquilo que eu falei no começo para você. As pessoas não podem julgar uma pessoa jovem e compará-la com uma pessoa mais velha. Não tem como. Cada um tá vivendo a sua fase da vida. Entendeu? Por experiência. Exatamente. Então, assim, como tem coisas que eu já fiz, né, de trair, de ferir, que hoje eu não faria jamais. Não me traz benefício nenhum. Pelo contrário, é horrível. Eu me senti... Hoje eu tenho vergonha quando eu falo, nossa, eu devolvi em fulano a traição. Entendeu? Me machuca isso, porque eu me sinto uma traidora. E se sentir uma traidora é muito pior do que ser a que traiu. Qual o impacto? Assim, me explica. Cara, é muito complicado você saber que você, por algum momento, fez uma pessoa sofrer, ou humilhou, ou fez mal para ela. Ao meu ver, dói mais do que eu ter sido a prejudicada na história. Acaba que você sempre se coloca sempre no lugar da pessoa, normalmente, né? Sim. Então, vê se eu tô errado. Teve aquele primeiro impacto na sua infância, que de repente mudou totalmente a sua trajetória. Mudou. Totalmente. Mudou seu estilo de vida. E nisso tudo, você sempre pensou muito no outro também. Sempre. Então, isso já, pelo que você falou pra mim, fez eu entender muito sobre isso. E quando você vai recebendo esses feedbacks da vida, o que você interpretava na hora, assim, depois daquele primeiro impacto? Da primeira traição? Isso. Obrigada, amor. A primeira traição foi muito dolorido. Eu não entendia nada da vida ainda. Eu nunca tinha ficado com várias pessoas, como as meninas hoje fazem, uma festa, beija menino, beija menina, beija não sei o que. Beija. Isso reforçou a você abrir uma nova porta? Isso daí começou ali, a minha primeira dor, foi ali, traição. E era uma menina, e foi com uma menina que eu conhecia, tá? Que hoje tá casada, é um amor de pessoa e fala comigo até hoje. Passou. Simplesmente passou, entendeu? Mas foi. Aí, beleza, entrei no segundo casamento, fui pro segundo relacionamento, porque eu emendava um relacionamento no outro. Emendava um no outro. Sentiu uma sensação de ter alguém do lado? Sim. Sempre teve que isso? É a dependência. Por quê? Porque eu não tive pai presente. Então, quando você, uma mulher, uma menina, não tem o pai presente protegendo-a durante a infância, quando ela entra na adolescência, não tem ele tomando as dores e tomando a frente para cuidar dela de uma maneira correta, quando chega na vida adulta, ela acaba abrindo uma brecha para que pessoas maldosas cheguem e ela acaba achando que aquilo é amor. Porque ela não teve um ensinamento na infância do que é amor de verdade. Exatamente. Entendeu? Então ela acha que de repente ela tem que dar pro cara para poder ser amada. Ela acha que tem que deixar o cara tocar nela para poder... Isso é amor. Como eu fui lá na infância. Eu achava que o meu tio-avô tocava em mim porque ele estava me amando. O que uma menina que cresceu com esse pensamento vai fazer quando crescer? Pô, o homem que me ama, eu tenho que deixar ele tocar em mim. Entendi.
Isso que era o parâmetro, entendeu? De amor. Então, doeu a primeira traição, eu fui pro segundo casamento e eu fui emendando um relacionamento no outro, porque eu tenho uma coisa que é assim, eu sou demissexual, você sabe o que é isso? Me explica. Vou te explicar. Eu sou uma mulher que eu descobri isso há pouco tempo, mas eu comecei a entender por que eu fui emendando um relacionamento Você no se outro. auto-observou e entendeu Me isso. entendi, exatamente. O que acontece? Esse termo veio pra mim agora, minha filha que me falou até, e eu fui estudar sobre. A demissexual é aquela pessoa, não sei se não é mulher, tanto faz, tá? É aquela pessoa que tem prazer ou se entrega somente para quem ela tem intimidade ou então ela tem algum tipo de vínculo emocional. Então, se você fala para mim assim, Fran, você vai numa festa comigo, chega lá, tem um amigo maior gato que quer ficar contigo, ou famoso, não sei o quê. Quantas vezes eu chutei famoso? Porque para mim não significava nada. Absolutamente nada. Já chutou muito famoso? Já chutei famoso, entendeu? Então, tipo, aí eu vou falar pra você, se eu estiver namorando e eu tiver com uma conexão boa com meu namorado ou com meu marido, no caso, eu vou falar não. Mas o cara é lindo, eu tô na festa contigo. Aí tu fala, olha, meu amigo é mó gato, realmente ele é lindo e tá afim de mim. Se eu estiver bem emocionalmente com a pessoa que tá comigo, né? Pode ser feio, pode ser o que for. Eu vou chegar pra você e falar, Ezequiel, pô, ele é maneiro, manda um beijo pra ele e agradece, mas eu não quero. Entendi. Porque pra mim não vai trazer nada. Não vai eu não tenho aquela coisa de conhece o cara, dá uma transada e ai, foi maravilhoso, não sei o quê. Eu não tenho isso. Eu não consigo, entendeu? Então, assim, por que eu fui emendando um relacionamento no outro e hoje as pessoas me zoam pra caramba porque eu casei 8 vezes? Porque na vida delas seriam pessoas que elas transariam uma noite e próximo. Nunca mais ia ver. Na vida delas. Mas na minha, eu tinha que criar um vínculo emocional. E aí viraram marido. Então, tipo, eu nunca tive um namorado. Eu conhecia o cara, eu conhecia você aqui, a gente ficava hoje. Aí tu me chamava semana que vem pra ir no cinema, a gente ia, já começava a criar o vínculo. Sim. Aí depois tu me chamava pra comer uma pipoca, uma Netflix, pá, mais um vínculo. Na terceira vez, já rolava uma transa. Pô, maior vínculo do mundo, top. Eu já tava ali envolvida. Na quarta semana, tu já tava pedindo casamento. Que isso? Já casei em 15 dias. Em 15 dias? Já. Como fazendo uma coisa que eu não... Também outra coisa também que eu não faço mais, porque maturidade, experiência. Deixa eu fazer uma pergunta. Por você ser uma pessoa que tinha pouca experiência, você estava ainda mais suscetível a essa forma de amor que você achava que era amor? Sim. E como é que você foi perdendo a sensibilidade com relação a isso? Cara, quando você não tem experiência e não tem um pai para te orientar, olha, os homens pensam assim, os homens são assim, não vai por aqui, não vai por ali, ou se você for por aqui, eu vou te proteger. Ou seja, eu cresci assim. Assim. Conhecendo os homens assim, sabe? E quem conseguia chegar até a mim, se eu achasse que... Se eu tivesse com aquela coisa, a Francis querendo amor naquele momento, aquela dor em mim, eu acabava cedendo e acabava ficando com aquela pessoa, entendeu? Se chegasse num ponto de fraqueza naquele momento, exatamente. Você estava... Eu tava fraca e aí ia. E aí o que aconteceu? O cara do 15 dias, não quer não? Em 15 dias você se casou, me explica. Que do 15 dias? Isso. Foi assim, eu tinha acabado de me separar do pai da minha filha, né? Do pai da Giovana. E aí eu comecei a sair com o DJ Tubarão. DJ Tubarão mesmo, o DJ Tubarão. Sim. Normal. Comecei a sair com ele, mas a gente começou a ficar, tá? E a gente ficou, assim, eu fui pra Brasília com ele, pra um show e tal. Hoje em dia ele me odeia. Me bloqueia em tudo, não fala comigo. Aí, assim, eu tava ficando com ele e um belo dia eu morava numa comunidade. Gente, que bafo falar isso aqui. Eu morava numa comunidade. Nessa comunidade era comandada por milícias. Não era tráfico, era milícia na época, né? E o dono da comunidade era um gato. Era lindo. Um coroão, bonitão, sabe? E eu peguei e falei com uma amiga minha, que era amiga dele também. Eu tava solteira, tinha acabado de me separar de um casamento de 6 anos com o pai da minha filha, né? Falei, cara, o fulano de tal tá solteiro, como é que é? Qual é a dele? Ela falou, não, ele é casado, mas ele é louco em você. Eu falei, mentira. Ela falou, você é. Você mexeu um pouco com o teu ego, assim, muito. Toda mulher gosta disso, de homem poderoso. O cara poderoso, dono da boca. Toda mulher gosta disso. Aí ela falou, mexe. Logo com você, você... Pode ser polícia... Tem umas que pode ser até bandido, entendeu? Desde que ele tenha aquela coisa de poder, aquela coisa assim, né? E a postura, né? E tipo, ele era bonito também, charmoso, assim, era meu estilo.
E aí eu fui pedir pra ficar com ele. E aí um belo dia eu encontrei com ele, dei uns beijos nele. Aí ele falou pra mim, cara, você vai ser minha mulher. Assim, a gente deu uns beijos no carro. Ele falou pra mim, você vai ser minha mulher. Eu, pô, beleza, nem me liguei nisso, né? 10 anos casado, que ele tava com um filhinho pequeno. Passou, na outra semana ele já tava me ligando. Eu falei, cara, eu vou sair com esse cara. Saí aí pra ir pro negócio, vamos ver mesmo. Aí fomos, foi ótimo, foi maravilhoso. Só não foi melhor porque eu ainda tava conhecendo ele, ainda não tinha tal da intimidade. A entrega total. Ainda não chegava no vamos ver, porque eu não tinha conexão com ele ainda, né? Só consigo chegar se eu tiver. E aí... ele virou pra mim e falou assim, a minha esposa vai viajar e vai ficar 18 dias fora. Esses 18 dias eu quero que você seja só minha. Falei, demorou. Só que eu tava saindo com tubarão, mano. E aí ele falou, você tá com tubarão? Eu falei, tô. Aí ele, cara, então termina agora. Eu falei, já é. E eu sou meio submissa, sabe? Uma coisa que o Saldanha fala sobre a submissão, eu concordo com ele. A mulher realmente tem que ser submissa mesmo. Isso é uma coisa bíblica e é uma coisa maravilhosa. Quando a mulher se coloca realmente debaixo da autoridade do homem, realmente ela vive coisas maravilhosas. Ela porque sente no seu papel. Se sente protegida, o cara com a cabeça, ela até toma as decisões, mas ela sempre pergunta pra ele, e aí? Ele que dá a última palavra. Eu sempre vivi isso. Já me fudia? Já. Mas também, quando a pessoa realmente merecia, era uma boa pessoa... E tinha uma boa liderança. Porra, né? era top. Exatamente. O cara é um líder em casa, é maravilhoso, entendeu? E aí foi isso. E aí eu terminei com o Tubarão, ele ficou puto, porque ele conhecia esse cara. Então, assim, era a namoradinha e o amigo dele, que se juntaram e jogaram ele de escanteio. Então ele ficou muito puto, tanto que ele é puto comigo até hoje, né? Não superou? Não superou. Ele me bloqueia. Eu tento ser fã dele, pelo menos, porque eu gosto dele como DJ, como profissional. Pra mim, nossa, tem tanto tempo, eu nem ligo mais pra isso. Mas ele tá lá. Toda vez que eu vou procurar ele, tô bloqueada. Eu falo, gente, pra que isso, gente? Que bobeira. Entendeu? Mas tudo bem. Aí foi isso. E aí, durante essa viagem da esposa do meu ex... a esposa do meu ex é ótimo falando isso, né? Porque como assim? Ela era casada com ele, ela foi viajar 18 dias, e aí nesses 18 dias foi o tempo que a gente teve pra arrumar apartamento, alugar apartamento, comprar todos os móveis, juntar tudo, e ele falou, eu não saio daqui, agora eu sou teu marido. Aí eu falei, e ela? Eu vou resolver. E aí, quando ela chegou, ele foi lá, tirou tudo que era dele e veio ficar comigo. Nós ficamos juntos 4 anos. Então, tipo assim, é uma sensação... Há pouco tempo eu pedi perdão pra ela, tá? Sério? Sério. Bateu aquela coisa em mim da maturidade, tipo, cara, tu destruiu uma família e tal. Na época, eu não tava nem aí, eu tava me sentindo poderosa, né? Pô, foda-se, não sei o que, aquela coisa de mulher marrenta, né? Mas, hoje, com maturidade, eu fico pensando, gente, eu destruí uma família e ele morreu. Porque... mexido com isso, não vai durar muito, né? Ele mesmo sabia. Ele mesmo falava. Então, assim, aí eu mandei uma mensagem pra ela. Não sei se ela viu, não sei se ela não me respondeu, mas eu libertei o meu coração. Seu coração pedia isso. Pedia, sabe? Depois que a gente amadurece, a gente deixa de fazer certas coisas, a gente evita certas coisas, sabe? Pra não machucar o outro. E o que a gente fez que machuca o outro, a gente acaba tendo aquela empatia. Fala, pô, se voltasse o tempo, eu não faria isso, entendeu? A experiência por si só faz você se tornar mais humano. Exatamente. Mas isso pessoas normais, não pessoas que têm psicopatia, narcisismo, nada disso. Porque eles não têm nada de empatia, zero empatia, entendeu? Mas pessoas normais vão amadurecendo e vão falando, pô, pra que eu traí fulano? Pra que eu fiz isso? Pra que eu devolvi isso aqui? Desnecessário. Entendeu? Me igualei. Ou então, pô, fui lá embaixo, a troco de nada, bobagem. Deixa ele com o erro dele pra lá, entendeu? Só que como eu fui... e essa menina... E esse rapaz, esse homem, né? Que ele já tinha 40 e poucos anos. Quando eu casei com ele, tinha uma menina que passava na nossa rua. Bonita, menina. E aí eu olhei, eu falei pra ele assim, amor, olha que menina bonita, amiga do fulano, que era o amigo dele, do funcionário dele. Aí começou, tipo, um afloramento da sexualidade. Será que foi isso? Não. A gente vai entrar nesse assunto também. Vamos. Olha só isso. Aí ele falou, eu não acho, não. Quando você fala para um homem assim, isso é a maturidade me ensinou, hein? Escreve aí. Vou pegar. Pega. Quando a mulher fala assim, bonita essa mulher, né? Você só tem que responder o seguinte. Ponto. Começou a falar, mas você é melhor?
Ah, eu não acho, não. Tu tá vendo que a mulher é bonita? Não custa nada o cara falar, Mas quando a mulher é bonita ou o homem é bonito e há só um elogio, acabou, não passa disso. Não quer dizer que você quer dar pro cara. É aí que o Saldanha passa do limite. Entendeu? Toda mulher que é bonita quer dar. Que se ele olhar, ele quer comer. Ou ele acha que todos os homens querem comer. Não é assim. Não é assim que a banda toca. Entendeu? E a mesma coisa para os homens. Não é porque eu vejo um cara bonito que eu quero dar para ele. Na cabeça dele, sim. Mas não é assim que a banda toca. Né? Pelo menos para as pessoas maduras, né? Entendi. Os jovens eu já não sei, mas as pessoas maduras já pensam, já olham outras características. Não é beleza só, entendeu? Tem outras coisas também. Às vezes deixa até de transar com aquela que é bonita e pega uma mais feinha. Mesmo sendo por uma noite só. Eu entendi. Acaba que volta aquele assunto. A pessoa tem que pegar, será que era mais de conexão? Aí tu volta em torno do contexto novamente, ver se ela vai ter realmente aquela ação imediata. Seria isso, né? Exatamente. E deixa eu fazer outra pergunta. Como é que começou essa parte do afloramento sexual seu? Que você teve aquele primeiro impacto e teve repetidas vezes de se entregar. Como é que foi pra você ser garota de programa? Como é que foi esse feedback? Como é que foi você falar, caraca, eu tô me permitindo isso? Como é que foi pra você o contato com a primeira mulher? Me fala mais sobre isso. Tá. Bom, eu comecei a trabalhar... Foi o seguinte... Quando eu me separei do segundo marido, né? Eu voltei a trabalhar com eventos, que eu fazia recepção de eventos. Rio Centro, várias... Bienal do Livro, que está acontecendo agora. Bacana. Fiz Bienal do Livro, vários eventos, né? Fazia. Salão do automóvel, estava lá sempre eu de recepcionista. Então, eu trabalhei muito com isso. Só que as meninas que fazem recepcionista, algumas fazem programa. Então, eu tive contato com elas. E algumas vezes eu vi elas conversando que estavam faturando muito mais. Não só o cachê do evento, como também, à noite, ela sempre estava dormindo com um e com o outro, que eram pessoas de fora que vinham para a feira. Então, elas estavam ganhando triplo do que eu estava ganhando, sabe? E aí, eu falei, eu vou nessa, vou tentar, entendeu? E fiz alguns... Consegui botar uma graninha no bolso, estava com meu filho pequenininho ainda e tal. Tinha saído de casa que minha mãe tinha me expulsado, né? Tive esse problema com a minha família, que foi uma coisa horrível. Fiquei na casa de um amigo, dando para ele, para meu filho poder comer, Caramba. Porque não tinha R$1. Então, eu tive O que sua mente falava nesses momentos assim? Cara, minha mente falava, fudeu, você tá fudida porque... Tu tem um filho e você não tem ninguém para te apoiar. Não tem nem o pai dele, que sumiu na época, não aceitou a separação. E nem a família. Pai, mãe, não tinha. Meu pai não sabia nem onde estava. Meu padrasto, cagando e andando para mim. E minha mãe trabalhava demais, né? E também não se preocupava comigo. Não tinha aquela coisa de se preocupar com a filha. Não tinha isso. Ela só se preocupava só em botar comida dentro de casa, só isso, entendeu? E aí... como eu fui criada por uma avó narcisista, que me ofendia muito, né? Demais. Minha avó me ofendia demais. Tem lembranças da minha avó falando pra mim, criança, 2, 3 anos, 4, 5, sei lá. Você não devia ter nascido, você devia ter sido abortada. Você é um inferno na vida da tua mãe. E por aí vai. E uma criança crescer ouvindo que deveria ter sido abortada, que não deveria ter nascido, ela acredita nisso. E aos 11 anos eu tentei a primeira vez suicídio. Entendeu? Outro ponto... que você falou, como é que você foi criando essa autoconfiança, você se identificando com uma pessoa que tinha que ser respeitada, como é que... Porque é difícil você nascer, você estava vazia, e quando você nasce vazia, quer ser preenchido com amor. Sim. E como é que foi crescer sem amor e sendo tirado isso de você? Até o auto-amor, por assim dizer. Como é que eu descobri isso? Primeiro, emendando um relacionamento no outro e todos dizendo traição. Eu comecei a entender, falei, peraí, o problema não está no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. É um padrão. É tudo igual. Aí eu falei assim, ou está em mim? Será que sou eu? O que eu estou fazendo de errado? Tinha sexo, tinha tudo. Eu cuidava bem, eu era... Parceira. Eu era parceira, eu era submissa, eu era tudo. E os caras sempre caíam na mesma coisa, entendeu? E aí eu olhei aquilo e falei, não é possível, deve ser algum padrão, não é possível. E eu comecei a estudar sobre isso, ler alguns artigos, até que eu li um artigo do Arnaldo Jabbour, aquele que trabalhava na Globo. Sim.
Falando sobre o homem fiel. Cara, ele me entregou tudo num texto. Você já tinha experiência? Eu já tinha aquela experiência de todo relacionamento, traição. Identificando. Cara, quando ele me entregou não é pra mim, ele entregou pra internet, eu li. Quando eu li, eu vi a minha vida. Falei, mano, é isso. Ele falou que o cara mais feliz é aquele que a mulher não perturba ele, deixa ele viver à vontade, é parceira dele, e ele não precisa trair tanto, mas ele precisa sim deixar o instinto dele falar, que é ir à caça. O homem nasceu para ir à caça. E se ela não perturbar ele, ele vai dar uma pulada de cerca aí rápida, coisa rápida, sem deixar de amar a esposa dele. A cada 2 meses, a cada 3 meses, ele dá umazinha. Agora, se ela ficar no pé, ela vai perturbar ele não vai ser feliz e ele vai estar sempre procurando alguém. Então, a mulher inteligente não perturba o cara, ele vai dar, num ano, 4 puladas de cerca. O que é isso? Não é nada. Perto de gente que é viciada, em toda semana tá fazendo. Quanto mais aperta, mais ele vai querer pular. Quanto mais aperta, mais vai querer pular, exatamente, entendeu? Então, depois que eu li isso, depois de uma sequência de traição, depois que eu li isso, eu falei, é isso aqui, pá! Falei, esse cara falou tudo. Olha, foi um divisor de água pra você. Foi um divisor de água. Aí você começou a dividir a sua parte racional pro emocional. Sim, e outra coisa que também fez toda a diferença foi quando eu fiz um ciclo de anabolizante. Olha só, hein? Quando eu fiz um ciclo de anabolizante. Ezequiel, eu fiz um ciclo de anabolizante aos 30 anos com esse meu marido que era da milícia, tá? Eu tomei sem acompanhamento médico, foi assim, tipo de amigo. Amigo, tomei isso, eu quero tomar isso aqui. Tomei. Quando eu tomei, eu dei um boom de testosterona em mim, tão grande que pra vocês já têm testosterona, muita coisa no corpo de vocês. Então não faz tanta diferença, mas na gente, nas mulheres, foi uma porrada tão grande na minha cabeça que eu virei homem. O que é virar homem? Pensar como homem, se comportar como homem, agir como homem. O que você quer dizer com isso, Fran? Eu pensava em sexo 24 horas por dia. Eu estava deitada, eu estava vendo pornografia. Meu marido dormia, a gente dava 2 transas, meu marido dormia e ia pro banheiro me masturbar. E homem faz isso, mesmo estando casado. Se ele vê alguma coisa na rua, e mesmo ele estando satisfeito com a mulher dele, tá? Aquela coisa que impactou, né? Mesmo estando satisfeito com a mulher dele. Ele tem aquele momento dele de masturbação que é dele, é nítido. Ah, tá. É porque tô aqui focado. Então, assim, esse momento de masturbação que as mulheres ficam loucas, tá pensando em outro, não sei o que lá. Mano, isso nunca vai acabar. Isso é a natureza do cara, entendeu? E às vezes até ajuda o casamento. Às vezes até ajuda. Pra ele se manter na mulher dele. Se manter na mulher dele. Pô, deixa ele viajar, deixa ele pensar em outra, te chamar de outra. Eu tenho assinantes que falam... eu tenho assinantes que me curtem casado. O casal. Não só o homem, o casal. Que eu acho o máximo. Aliás, um beijo pra todos os casais que me curtem juntos. Eu amo isso, sabe? Casais que fazem as coisas juntos. Porque aí não tem mentira. Não tem aquela coisa de, príncipe encantado e princesa encantada. Igual o outro fala lá que existe, que não existe. Entendeu? Então assim, eu acho isso muito top, muito foda. Então, quando o casal curte junto, o que você estava falando? Corta aí, que eu esqueci. Sobre a parte da... Pô, até eu viajei, peguei o assunto dela e fui embora. Eu ia falar um negócio, lembrei desse retardado aí, acabou... Você estava falando sobre o lance da traição do homem, que você tomou testosterona e fui entendendo cada vez mais. Tá. Então, aí, quando o casal me curte junto, que ela fala pra mim, Fran, faz um conteúdo assim que eu quero mostrar pro meu marido. Ou então, semana passada eu curti você na foto que você postou com meu marido. Caraca, ele ficou louco. Cara, eu acho o máximo isso. Porque isso é, assim, isso é a cara daquele casal que... ou não vão trair um ou outro, porque fazem tudo juntos e têm liberdade de falar um com o outro, o que quer, os seus fetiches, seus desejos, suas vontades. Não precisam pular cerca. Ou então, quando vai, é aquele liberal, já é um nível acima, é aquele liberal que vai e o outro adora ficar sabendo. Então, não tem esse negócio de, isso aqui é errado, isso aqui é certo. Não existe. O que é certo pro casal é o que eles combinam, o que eles acham bom. E ninguém que tá de fora tem que dar pitaco naquilo. O famoso combinado não sai caro. Não sai caro. Não sai caro, entendeu? Então, assim, se eu com meu marido gosto de ser um casal liberal,
que o Saldanha vai dizer que o meu relacionamento tá errado? Tá errado no rabo dele. No rabo dele. Sabe por quê? Ele tem a Santinha, né? A Santinha bonitinha, que agora tá gravando videozinho lá, que eu já peguei a visão. Então, assim, aí ele paga de santinho na internet, os moleque, não os homens, os moleque bate palma, chama ele de mestre, mas quando ela vai dormir, ela não sabe que ele vai pro banheiro e bate uma pensando em alguém. Mas ele faz. Você pode ter certeza que ele faz. Entendi. Entendeu? Agora, aquele casal que tá junto, ele vai fazer, não vai deixar de fazer? Não, ele vai fazer, mas a mulher vai saber. Ou eles vão fazer juntos. Então acaba com a sua própria experiência de vida. Você teve um contato com a parte mais íntima do ser humano. Tipo, sem aquela parte da hipocrisia, por assim dizer. Cara, depois que eu tomei o ciclo de anabolizante, que deu aquela pancada de testosterona na minha cabeça e eu pensava em sexo 24 horas por dia, ali foi um divisor de águas. Eu entendi o homem. Entendi. Da forma geral. Eu falei, acabou, não brigo mais. Não brigo mais por causa de sexo, ou porque ele tá olhando uma outra menina, ou porque ele tá se masturbando sem eu estar ali, ou porque não brigo mais, acabou. Já entendi como é que funciona. É mais forte do que qualquer tentativa dele de não fazer isso. Não dá. Ele vai conseguir durante um tempo, mas durante a paixão, o cara consegue ser fiel. Porque tem algo que tá dosando ali, segurando ele. Pô, o cara fica apaixonado na mulher ali 2 anos. A paixão, de uma maneira geral, tanto homem pra mulher, dura no máximo 2 anos. 1 ano, 1 ano e meio, 2. Tá? Já passou por paixões já? Claro, arrebatadoras, assim, loucas. Ele fica fiel. Porque ele tá louco no corpo da mulher dele. Ele tá louco. Só que quando a paixão acaba, e aí ou vira amor, ou acaba. Ou vira uma amizade, ou acaba e vira um ódio. Cada um vai pro seu lado. Entendeu? Passou aquela fase da paixão, o cara necessariamente vai pensar em outra mulher. Não tem jeito. Então a paixão é uma oportunidade pro casal, se souber administrar aquilo ali. Fazer aquilo virar um amor. E o que é o amor? É uma amizade com sexo. É uma amizade com sexo, com verdade. Não com mentira, com hipocrisia. Você falar pra sua mulher que quer ver sua mulher de roupa daqui até o pé e ela por trás de você fazer uma coisa e te esconder as coisas. E você também. E você também. E aquela coisa vai crescendo dentro dos dois. E a coisa vai crescendo, e a coisa vai crescendo. Por isso que a gente tem aí um monte de casal aí de 30, 40, 50 anos, que é uma chifralhada que não é pra tudo que é lado. As meninas de programa, quando eu fiz programa na minha juventude, o que eu mais atendia era homem que estava casado com 30, 40 anos de casado, não queria saber mais da mulher. E como é que era o seu feedback com aquilo dali? Cara, eu aprendi. Eu aprendi muito ouvindo esses homens. Quando eu vim na internet e falo assim, gente, nenhum homem é fiel. Calma, não precisa me dar porrada. Tenta entender o que tem por trás disso. Como que eu descobri isso? Foi o primeiro vídeo aquele que você colocou? Foi. Entendeu? Por quê? Porque é uma coisa que é do homem, é a necessidade que ele tem. É a caça, entendeu? É o hormônio dele que é aqui e o nosso aqui. Então a gente não consegue acompanhar. É outro ritmo. É outro ritmo. Às vezes o cara quer transar. Ele falou, outro também que eu vi. O menino perguntou, pô, minha mulher não quer transar. O que eu faço? Olha só, como é que um homem não sabe o que fazer quando uma mulher não quer transar? Só a mulher que não sabe o que fazer. Ele tem que descobrir, se eles são amigos e são parceiros, ele precisa descobrir, sentar com ela, o que está acontecendo. Está com alguma dor de cabeça, algum problema, coisa financeira, está com alguma doença, alguma coisa. Pode ser hormônio desregulado, pode ser um monte de coisa. O cara tem que ser amigo da mulher dele. E tem que ser seguro. E tem que ser seguro. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Exatamente, vamos conversar. O que está acontecendo? Sabe o que ele manda os meninos fazer? Dar um chute na bunda da mulher. E o amor? E cadê aquilo tudo que eles estão construindo? Dá um chute na bunda da mulher, joga fora. Então a observação seria, entenda o contexto por trás primeiro, para depois tomar uma atitude. Conversa com a sua mulher. Por que ela não quer transar com você? O que está acontecendo? E detalhe. Aí eu vou lá e falo, você tá maluco? Você tá incentivando. Eu fui lá e falei, você tá maluco, cara? Você tá incentivando a destruir famílias porque a mulher está se sentindo mal porque não quer transar? Você mesmo fala que os dois têm que ser amigos, parceiros. Ele não falou nada. Aí veio os amigos dele, os seguidores dele, me meteu o pau. Entendeu? Caraca, sabe a parte mais engraçada nisso tudo? É informações que você solta no ar
que se você botar no papel e caneta e destrinchar, você vai fazer que o outro faz sentido, né? É tipo, tá julgando o livro pela capa, antes de entender as informações. Sim. Tanto que ele fala assim, eu não preciso falar nada. Sabe o que ele falou? Eu não preciso falar nada, não. Basta entrar no Instagram dela e olhar o que ela faz, que tá tudo certo. Dá pra ver que é marmita de rapaziada. Eu tenho cara de ser marmita de rapaziada, gente. Entendi. Pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que eu tô hoje é sem sexo há meses. Até porque gravar um conteúdo não é fazer sexo. São coisas completamente diferentes. Completamente diferente? Completamente diferentes. Me explica, que a minha mente ainda não... Não consegue? Não, ainda não. É por... Vai, fala aí. Olha só, você gravar um conteúdo, se você está fazendo uma cena, você não está sendo você. É um personagem. No começo, eu conseguia fazer eu. Por quê? Porque eu tinha um namoradinho. Então, a gente tinha intimidade. E aí, eu filmava eu. Depois que o namoro acabou e eu tive que continuar fazendo conteúdos, eu comecei a fazer com atores, com meu primo, comecei a arrumar alternativas. Nunca que vai ser a mesma coisa de que era quando era com meu namoradinho. Entendeu? Então, você vai fazer uma cena, é cena. Você imagina uma novela, a menina, uma camarim, aí tem um ângulo que ela fica gordinha. Aí fala pro cinegrafista, pega do lado de cá. Aí ele vira pro lado de lá. Como é que você vai ter tesão desse jeito? Aí, tá fazendo ali, aí o cinegrafista não pegou a visão, abre a cena. Aí eu abre. Aí depois ele, agora eu quero pegar a visão daqui de baixo. Aí peraí, levanta a perna, segura a perna dela aqui. Aí segura a perna, aí o cinegrafista vai embaixo, pra pegar outra cena, entendeu? Como é que o cara fica de pau duro nessa loucura toda? O que aconteceu da última vez? Não ficou. Uhum. Não foi, Dal? Entendeu? Não ficou. Aí, às vezes, eles se matam tomando tanto razuzinho, tanto remédio, entendeu? A maioria, que eu sentei pra conversar com um ator mesmo do X-Vídeo, pra me explicar como que eles fazem. Eu gosto de saber, né? Como é que funciona, como é que vocês conseguem? Porque para ali, fazer uma cena na rua, tem gente passando, esconde, e não sei o que lá, e pode pegar, não sei o que. Não, só aquele lápis em que você já saiu totalmente do ritmo. Cara, o pau já fica assim, caraca, o que tá acontecendo? Exatamente, entendeu? Então, assim, fazer uma cena é tão bizarro a diferença. É tão bizarro que não tem nem explicação, sabe? Não tem nem explicação, não tem nem como. Hoje, por exemplo, eu vejo, tanto que os homens maduros, que são os meus assinantes e os meus seguidores, cara, até tem uns de 30 e pouco que já tem a mente mais avançada. De repente é um cara que já viveu pra caramba, não é só pela idade, mas é um cara que já teve experiências de vida, sabe? E já teve até contato com meninas rodadas, como ele fala, né? Mulher rodada, que ele odeia mulher rodada, né? Eu tenho uma listinha aqui, quero ver se ele vai ser macho pra fazer o que eu vou falar. Então, assim, às vezes o cara teve várias experiências com várias mulheres e ele tem a maturidade de um cara de 50, um cara com 30 e pouco. Pô, show, tá maneiro. O que vale é a experiência, o que ele já viveu. É o que ele vive, é o que ele já viveu, entendeu? Então, ele já tem a maturidade aqui, ele já consegue. Sabe o que os caras falam? Eu quero casar com você. E eu sei que é real, porque eu já casei com um. Me conta. Foi o homem que destruiu minha vida. Vou fazer um livro? Vou fazer um podcast lá no meu. Um episódio inteiro falando sobre narcisismo. Ah, entendi. Olha só a loucura. Então, não tinha a referência do pai. Não. Não tinha um amor materno. Não. Não tinha apoio. Então, você, era a presa perfeita de narcisista. Peguei vários, assim. Um atrás do outro. Mas o último foi o que mais me destruiu. Pergunta. Como é que você saiu dessa relação e como é que foi a superação? Porque normalmente quando a pessoa entra no relacionamento, deixa você tipo um lixo. Ele pega, deixa você no bagaço ao ponto de falar assim, sabe? E se você vê que tá fugindo, quer trazer de novo, só pra poder falar algo dele. Como é que foi essa... Exatamente isso que você tá falando. Coisa em você. O narcisista, quando chega na vida de uma mulher que tem emocionalmente abalada, é presa fácil, como você falou. E aí ele olha ali, ele vê uma oportunidade de ele se autovalidar. Ele tira o pouco brilho que ela tem e ele se valida. Mas isso é a segunda fase. A primeira fase é o bombardeio de amor.
O que ele faz? Ele fala o que ela quer escutar, ele se posiciona da maneira que ela quer, ele compra, dá presente, tudo que ela gosta, leva ela pra viajar, faz tudo que ela quer. Ela fala, meu Deus do céu, eu encontrei o homem da minha vida. O melhor homem do mundo. Quando ela tá nesse estado totalmente vulnerável, aí ele começa a sugar o brilho dela. Começa devagarzinho fazer a maldade dele, colocar a maldade dele. Palavras. Olha, ele falava assim pra mim, eu sou tão submissa que eu obedecia a isso, porque eu também não sabia que ele era narcisista na época, né? Ele falava assim, porque ele é de fora, ele é africano, ele não é brasileiro. Uhum. Então, quando ele ia pra África, ele falava pra mim, a gente morava no condomínio e tinha a piscina do condomínio. Verão, meus sobrinhos, meus filhos, todo mundo ia, minha cunhada, meu irmão, todo mundo descia pra piscina. E ele falava pra mim, não quero você na piscina. E eu obedecia. E aí meu irmão falava pra mim assim, cara, mas ele não tá aqui, cara. Como é que ele vai saber que você tá na piscina? Você vai ficar no calor em casa, assim, todo mundo curtindo na piscina. Eu falava, porque meu marido não deixou. Pra você ver o nível, tá? Primeiro, nível dele, abuso de proibir eu de ir na piscina. Por quê? O que ele acha que eu ia fazer na piscina? Porque ele sabia que os outros homens iam ficar olhando pra mim. Cara, mas foda-se, olhar não tira pedaço. Eu ia só ficar com a minha família. Mas eu não fazia, porque ele não queria. O nível de submissão que eu faço, tá? Não vou dizer que eu fazia, não, porque eu ainda faço. Então, assim, só que foi pra pessoa errada. É isso que eu tô falando. Foi para um narcisismo absurdo, mas assim, nível master, entendeu? De abuso mesmo. E aí ele começou a colocar dívidas, tudo no meu nome, me levou no banco, me fez pedir dinheiro emprestado, eu pedi tudo no meu nome, porque ele não é brasileiro, então tudo tem que ser no nome da pessoa que é brasileira. E eu fui fazendo um monte de dívidas. Quando ele achou que eu não tinha mais serventia para nada, ele fez o descarte. Que é o descarte? Ou sai, ou começa a criar situações para a pessoa terminar com ele. Tomar atitude de terminar com ele, que foi o que ele fez. Aí eu terminei com ele, mas eu saí arrebentada, entendeu? Moída emocionalmente e financeiramente. Moída. Sentiam nada? Cara, me sentia a pior mulher do mundo. Aí o que eu fui buscar? Cheia de dívida alta, OnlyFans. É a única maneira de ganhar dinheiro. Dinheiro bom, alto, para pagar todo esse transtorno que eu tô vivendo de gente batendo na minha porta, oficial de justiça cobrando e não sei o que lá, e banco, quase 70 mil de dívida. Como é que eu vou pagar isso? OnlyFans, filho. Não tem jeito, não. OnlyFans. Fazer o quê? Faxina? Arrumou um emprego para ganhar o quê? R$1.300. Como é que eu vou pagar minha dívida? Como é? Só o apartamento que ele deixou eu morando, só o condomínio é 1.200. Fora água, luz, internet, comida, tudo. Entendeu? O valor de escape sua. É o quê? O valor de escape. Acabou ficando careca aqui. Cara, não teve jeito. Eu falei, cara, eu vou ter que ir para o OnlyFans. Eu nunca faria, juro pra você, eu nunca faria se eu não estivesse realmente necessitando de dinheiro. Nem na época que eu fiz programa, eu também não teria feito, tá? E também não teria feito OnlyFans se eu realmente não estivesse precisando da grana. E como é que foi a maturação na sua mente com relação a você botar conteúdo, todo mundo ver, se identifica, foi muito família... difícil. Foi muito difícil. No começo... Uma coisa que a Amanda falou comigo, que tem pessoas que não alugam casa por saber que ela trabalha com conteúdo. Eu não sabia dessa. A Amanda, ela vive tipo assim, eu quero trazer ela. Ela fala assim do submundo, do que acontece com relação ao nível preconceito. Tem muito mesmo. Muito. Mas assim, é o que eu vou falar pra você. Eu não sei de tudo porque eu não mergulhei profundamente. Eu hoje... como é que eu vou te dizer? Eu não trabalhei demais com conteúdos. Eu até fiz uns trabalhos legais, mas sempre era com meu namorado. Então, no início, né? Então, quando eu passei a não ter um parceiro certo, eu fui diminuindo o ritmo de postagem. Porque eu não tinha aquele parceiro, eu não sentia vontade para fazer. Entendeu? Então, eu não sei tanta coisa que ela sabe, porque ela já é uma atriz, já... Que trabalhou em várias produtoras e não sei o quê. Então, ela já tem mais know-how. Tipo a Bianca Naldi, quando foi lá falar comigo. Me explicou coisas que
Eu faço também o conteúdo, mas eu não sabia, entendeu? Bem que é hard, né? A mulher sabe tudo, entendeu? Então, assim, algumas coisas eu me identifiquei com o que ela falou, mas eu vejo que no nível de conteúdo e de filmes adultos, cara, eu tô Entendi. nível engatinhando ainda. Eu me sinto assim, perto das top mesmo, e das mulheres top que dão entrevista e sabe tudo. É o não sei o que lá. 100%. Eu fico assim, gente, meu Deus, eu não sei nada de sexo, eu não sei nada disso, eu não sei nada daquilo. Entendeu? Você pega nesse... Eu me pego, elas falam, pô, é só fazer assim. Eu falo, mas como assim, cara? Meu Deus, não sei o que. Entendeu? Eu fico assim meio... E o negócio que você perguntou também foi muito difícil. Família foi muito difícil. Foi muito difícil, muito, muito mesmo. Mas as contas chegavam, ninguém nunca chegou para mim e falou assim, deixa que eu resolvo isso aqui. A não ser quando eu era casada, né? Deixa que eu resolvo isso aqui para você, deixa que eu vou te ajudar nisso aqui. Sempre sou eu. E os filhos nessa história toda? Tudo nas minhas costas, né? Assim, o mais velho não, que é casado, tem a mulher dele, tem o trabalho dele, beleza. Eu ajudo de vez em quando, uma coisinha ou outra. Muito light. Sim. Agora, o do meio, eu tive um problema muito sério com ele por causa de igreja, né? E a minha filha já tem uma mente mais aberta porque é o mundo que ela está vivendo. Entendi. Antigamente não tinha OnlyFans, hoje em dia já tem. Ela já nasceu com OnlyFans aqui. Então, para ela é mais fácil dela entender isso. Apesar dela também se sentir um pouco desconfortável de vez em quando. Mas para ela, para as pessoas mais jovens, é muito mais fácil entender. Ah, não, meu pai trabalha com OnlyFans, minha mãe trabalha com OnlyFans, meu namorado quer trabalhar com OnlyFans. Entendi. Entendeu? E tu pensa, tipo, ter projetos futuros? Porque, por exemplo, um dos projetos da própria Amanda, ela falou que quer pegar as meninas que não têm um suporte emocional e mostrar para elas como é que é a realidade, como é que pode se ter autoestima, né? Tudo isso que pode agregar por si. Eu quero te chamar ela por isso, quero entender o que está por trás dos bastidores, porque ela passa por situações inimagináveis. Passa. E todas nós passamos, né? Mas eu acredito que ela passa mais porque ela realmente é uma atriz, se entregou, tá mais tempo que eu, entendeu? Então, assim, mas também é outra que foi abusada. É um padrão, tô te falando. A Pocahontas também, que foi lá no meu podcast, também foi abusada. É um padrão, mano. É uma coisa assim que... Se as pessoas que julgam e que apontam o dedo e falam, tá errado, você vai pro inferno. Cara, olha pra si mesmo. Olha pra si. Vê se você também não tem lá um comportamento que não é legal. Ou por que essa pessoa teve... Por que essa pessoa foi fazer isso? Empatia, gente. Empatia. Sabe? Tenha empatia pelo outro. Qual é a dor que essa pessoa teve ou tem na vida que levou ela para esse caminho? Você acha que ela gosta de estar ali? Você acha que ela está feliz de estar ali? Entendeu? Ter um olhar humano é hard, não é pra qualquer um, não, Cara, sabia? não é, mano. Porque as pessoas olham assim, que nem os seguidores desse retardado aí. Eles olham pra mim e falam assim, eu fui lá na página dela ver, vou falar o quê de uma mulher dessa? Gente, não me conhece, mano. Não sabe como eu sou como esposa. Não sabe, não tem noção. Entendeu? Não sabe como eu sou como mulher. Então, de repente, tudo que eles querem numa mulher, você tem... É porque... Como é que eu vou mostrar Caraca, uma coisa? Que loucura. Tá entendendo? Aí ele fala, eu quero uma mulher submissa. Eu sou submissa. Não que eu quero você, Deus me livre. Mas assim, eu sou submissa. E eu concordo com isso. Porque a mulher tem que ajudar o cara. Eu ajudo. Eu também faço isso. Eu concordo. Tem que ajudar mesmo. Sabe? Porque o cara não sei o que, não sei o que. Então, assim, algumas coisas que ele fala nesse nível, eu acho muito legal. Entendeu? Mas quando ele começa a abusar, a xingar, a tirar a honra das mulheres, saindo da boca de um homem, eu acho isso muito ofensivo, acho feio. Até para a mãe dele e para o pai dele que criou ele para falar isso. Eu acho feio. Se o meu filho chamar uma mulher de vagabundo, dá um tapa no meio da cara dele. Sabe? Não importa o que ela faça. Eu acho que ele tem que respeitar ela. Você entendeu? Entendi. Então, assim, se ele vai escolher ela para casar ou não, o problema é dele. Beleza. Mas isso não tem que sair da boca de um homem. Vagabunda, que isso? Que nível? Entendeu? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Vamos voltar para a parte da afloramento sexual e outra coisa. Aonde o seu ego te levou? Qual foi assim, o auge do seu ego? E tu falou assim, caraca, me trouxe até aqui, mas não é isso que eu quero. Sabe? Ou fiz coisas que talvez eu não senti tão à vontade no final da experiência. Lembra da experiência? Porque a gente vai criando um contexto de acordo com o que a gente viveu e trazer sempre aquele áudio. Você fala, caraca, cheguei no meu áudio, mas o que está acontecendo? Que bate aquele vazio, assim. Teve situações parecidas com essas? Tem, sempre tem. Porque, assim, às vezes você vê... Por exemplo, vou dar um exemplo da Laís Peace, né? Que é essa garota de programa linda,
que cria esse conteúdo na internet e mostra o lado de ser garota de programa, né? Ela mostra como ela vive, como ela lida com os clientes, o que ela aprende, qual o valor que ela acha que ela tem e tal. Mas ela não entrega o que está aqui dentro dela, o que ela sente. Ela não entrega isso, ela só entrega o lado bom, que é a grana, viaja pra caramba, e não sei o que lá. E muitas mulheres, às vezes, que têm essa coisa do sentimento de inferioridade, ou às vezes está mal no casamento, às vezes acaba ficando até com desejo, pô, vou me libertar disso e vou virar garota de programa. Acaba tendo uma influência, entendeu? Então, você perguntou sobre... Sobre o lance do onde o seu ego te levou. Tu falou assim, caraca, me levou a tal lugar, mas eu bati aquela neurose. Então, meu ego me levou a usar droga. Meu auge foi quando eu estava usando droga, com 2 filhos pequenos já. Olha, a minha sorte foi que eu provei uma primeira droga que eu usei, eu já era mulher. Porque se eu fosse adolescente, estava arrebentada. Perdida. Já tinha perdido. Entendi. Já tinha um pouquinho de cabeça no lugar, entendeu? Então, eu provei algumas drogas. E aí, nessa época, eu falei, agora caiu a ficha. Eu tô passando o limite desnecessário. Sentiu aquela sensação, caraca, aqui não, acabou. Ladeira abaixo. Eu falei assim, porque foi assim, eu me sentia feliz, eu buscava droga. Eu me sentia triste, eu buscava droga. Nossa. Aí eu olhei e falei assim, tô roubada. Não, e era o prato perfeito pra quem não tinha aquele fundamento. Exatamente. Aquele buraco preenchido. Exatamente. E aí eu tomei a decisão, falei, chega. Eu saí sozinha. Como? Porque a pessoa que usou comigo, olha só, eu procurei uma terapeuta, fui pra terapia, tentei levar a pessoa que estava comigo, ele resistiu, porque eu usava só com ele, tá? Era só com ele. Ainda tinha um lance do vínculo emocional. Ainda tinha isso. Caparada. E foi muito difícil, porque era uma pessoa que eu gostava muito. E aí, quando a terapeuta falou pra mim assim, olha, Fran, pra você sair dessa, você tem um caminho a seguir. E o caminho é, a primeira coisa, tirar gatilhos, cheiro, roupa, lugares, amigos, pessoas, tudo que te lembre a droga. Putz. Ele foi o primeiro a rodar. Eu já estava com ele há um bom tempo. Aí eu tive que me separar dele, entendeu? Separei dele e fui embora. Segui em frente. Minha vida... É forte, hein? É forte. Aí segui em frente minha vida e nunca mais usei. Graças a Deus. Nunca mais. Senti vontade? Inúmeras vezes. Inúmeros. Mas eu sabia que se ali era o limite, é onde você falou, é o fundo do poço e era o limite do muro. Se eu botasse mais um pé para frente, eu ia afundar. E isso demanda autoconhecimento, Exatamente. autoobservação. Exatamente. Por exemplo, eu só falo que eu sou o que eu sou hoje porque eu sei meus pontos fracos. Exatamente, isso é perfeito. E eu os meus. A gente tem que se conhecer. Porque quando a gente não se conhece, sabe o que acontece? A gente vai pra internet e fala merda da vida dos outros. Outra coisa... por exemplo, o que seria essa auto-observação? Pô, eu falo, cara, eu sou um cara muito arrogante, prepotente. Se deixar eu brigo à toa. Tenho meus medos sim, mas fala, opa, peraí, Ezequiel. Exatamente. Seja humano. Exatamente. Como é que o humano agiria? Pô, eu vou usar as palavras a meu favor. Qual seria o tom de voz? Perfeito. É isso. Entendeu? A pessoa que aprendeu com a vida, é isso aí, é esse o discurso. E não ficar atacando o outro. Apontando o pecado do outro. E não, ao invés de apontar o pecado do outro, cara, vai se estudar, vai se entender, fazer o que você fez. Vai se entender, saber quais são as minhas dores. O que dói em mim, que eu não quero fazer doer no outro. Porque normalmente a gente machuca o outro com aquela dor que a gente tem, né? Verdade. Então, assim, depois que passa o tempo, que cai a ficha, que a gente fica mal. Mas, cara, já feriu, e aí? Então, eu acho que a gente se autoconhecer é uma das melhores ferramentas que tem para a gente viver bem em sociedade. Você para de julgar, você para de apontar o dedo, você para de ofender as pessoas, você respeita as pessoas, independente das suas escolhas, independente de qualquer coisa. Você respeita, sabe? Então, assim, quando eu comecei o meu canal no YouTube, eu xingava. Eu tava nessa fase da dor ainda, muito ferida, né? E eu xingava, vagabunda, não sei o quê. Pode olhar lá no meu canal. Tá lá, o antigo. Cara, hoje eu não consigo, mano. Pensa 2, 3 vezes. Eu penso 2 vezes porque eu sei que aquela menina viveu. Ou então eu penso assim, eu posso não saber o que ela viveu. Mas eu sei que eu xingando ela de vagabunda, eu posso estar
ferindo mais ainda uma ferida que ela já tem. Abrindo mais. Né? Abrindo mais ainda. E pra que eu vou fazer isso com um ser humano? Eu tenho filhos, eu não sei o dia de amanhã, não. É muito louco isso. É muito louco. É muito louco. A gente tem que parar e pensar um pouco, sabe? A internet é braba demais. É braba demais. E quando se solta um vídeo... Pouco tempo aí, um garotinho se matou porque, sei lá, ele viu não lembro o nome da pessoa, senão você lembraria. Parou o Brasil. O filho de uma cantora. Uma cantora, se eu não me engano, no estilo da Joelma, assim. Aquele estilo de música, assim. Um menino 14, 15 anos, brincaram com ele, fizeram bullying com ele, com um amiguinho chamando de gay. Nossa. Ele não aguentou e se matou. Pra você ver o que é a internet. Aí um cara fazer um canal, uma página, sabe? Pra chamar os outros de marmita de rapaziada, pra chamar os outros de, sabe? Do jeito que ele fala, ele não sabe. Eu acho que ele amadurece, Saldanha. Amadurece, vive mais, cresce, entendeu? Tenha empatia com as pessoas, porque você não sabe o dia de amanhã, você só tem um filho, você pode vir a ter uma filha, e o mundo dá voltas, tá? O mundo dá voltas. E eu vou te falar, você sabe, a vida na rua é dura, e a internet é foda. Eu tô aqui há mais tempo que você e tô te falando. A internet não perdoa. Se um dia você cair... Você vai ver o que vai acontecer com você. Então, toma muito cuidado ao criticar a dor do outro. Cuidado com isso. Então, esse é o recado. Esse é o recado, cara. Entenda o contexto em primeiro lugar, né? O contexto é tudo. O contexto é tudo, entendeu? Ele tem eu acho assim que ele tem uma sacada legal de dar bons conselhos, mas seja sincero, seja verdadeiro. Não mente, não. Que é feião, tá? Francis, muito obrigado novamente. Obrigada a você. Por estar aqui. Obrigado por trazer o que está por trás do personagem, colocar, né, a acessibilidade para fora, mostrar a parte mais humana, tá? Muito obrigado mesmo. Galera, comentem, curtem, compartilhem bastante. Francis, suas redes sociais. Minhas redes sociais, Francis Simas Real, tudo junto. Francis Simas Real, tudo junto, tá? E meu podcast, que é o podcast Francis Simas. Vão lá, dá um pulinho lá também, que vocês vão se divertir pra caramba. Vou rir bastante. Galera, até a próxima.